Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle avançado de processos. Na aula de hoje, nós vamos rever uma série de conceitos multivariáveis, na realidade monovariáveis, que depois nós iremos estender para o caso multivariável. Certo? Primeira coisa é a linearização. Nós, embora vivamos num mundo não linear, nós vamos trabalhar muito com modelos lineares. Por quê? Porque os modelos lineares permitem com que nós venhamos a facilmente analisar o comportamento em termos de estabilidade, em termos de interação. Então, é muito mais fácil fazer análise usando o modelo linear do que o modelo não linear. Por quê? O modelo linear, se eu tenho uma resposta, eu tenho todas as possíveis respostas, porque ele vai responder proporcionalmente a qualquer alteração na entrada. E ela também, no modelo não linear, ele vai fazer o quê? A combinação linear. Então, se eu tenho algo que reage de um jeito e algo que reage do outro jeito, e se eu quiser saber como é que ele reage através de uma combinação dessas entradas, basta eu combinar as saídas e eu vou obter exatamente o comportamento do sistema. Então, isso facilita enormemente em termos de análise. Mas o mundo é não linear. Então, o modelo linear, ou modelo linearizado, ele é importante porque ele facilita essa capacidade de extrapolação em si. Então, isso que eu falei da combinação linear é o que aparece aqui. E por isso que nós, trabalhando com o modelo linear, nós vamos ter maior facilidade. E o que é o processo de linearização? Nós temos o sistema não linear e esse sistema não linear nós temos que aproximá-lo através de uma reta. Porque a única coisa linear mesmo que satisfaz aquela expressão aqui de cima, a única coisa que satisfaz essa expressão é justamente o sistema que é uma reta. A única expressão que satisfaz isso aqui é uma reta. Então, o processo de linearização é aproximar, através de uma curva não linear, aproximar essa curva não linear por uma reta tangente. Isso aqui nós vimos no curso de graduação. Caso vocês tenham uma maior dificuldade, eu vou disponibilizar também as gravações do curso de graduação. Aqui é uma equação não linear. A não linearidade, nesse caso, está associada a esse termo aqui. Vamos fazer uma linearização estática, ou seja, nós vamos aproximar esse comportamento. Então, nós vamos ter aqui a solução estacionária, nós vemos que é uma parábola. E essa parábola aqui, então, ela vai ser aproximada por uma reta. Nesse procedimento, um conceito extremamente importante é que a linearidade depende de duas coisas. Depende do ponto onde eu linearizo, que eu vou passar essa reta tangente, e depende da curva, que é o sistema que está sendo linearizado. E quando eu linearizo um sistema, eu deixo de pensá-lo como natureza posicional. Eu passo a trabalhar com variáveis desvios. Então, aqui eu estou linearizando aquele sistema anterior, que é uma parábola, eu estou linearizando ele no ponto F0. E eu vou obter agora essa reta tangente a esse ponto. E aí eu não vou mais usar F vazão, não vou mais usar H nível, eu vou usar ΔF, ou seja, uma variação de vazão, e ΔH, que é uma variação de nível. Eu passo, quando a gente trabalha com sistemas linearizados, eu deixo de trabalhar com o sistema original de coordenadas, que é aqui na origem, que é a versão posicional, e passo a trabalhar com o sistema que tem um low ratio, que é em cima do ponto onde linearizei. Então, isso é um conceito extremamente importante. E quando nós linearizamos um sistema, ele tem uma validade. À medida que nós nos afastamos do sistema que nós linearizamos, o ponto onde nós linearizamos,
começa a haver uma discrepância de predição do modelo linear com não linear. Se nós olharmos esse tipo de sistema aqui, a não linearidade maior é para baixo, que a discrepância acaba sendo maior à medida que eu desço. À medida que eu subo, a discrepância não é tão problemática assim. E aí eu passo a ter um sistema que eu olho as variáveis desvios. Tem variáveis desvios, passo a trabalhar com variáveis desvios. Certo? E aí o conceito de derivada, a definição de derivada, vai me dar a expressão da equação linearizada. Mas o que eu quero é linearizar a equação diferencial. Para linearizar a equação diferencial agora, eu vou pegar essa parte, que é não linear aqui, que é uma função de h e f', e vou expandir isso em série de Taylor. E aí a versão correspondente linearizada disso aqui, dessa expressão aqui, dessa equação diferencial não linear, é justamente essa aqui. Ó. Por quê? Em expansão em série de Taylor, eu vou ficar só com o termo de ordem 1, ou seja, só a primeira derivada. Derivadas de ordem maior vão me levar a termos quadráticos que não vão me dar justamente a versão linear. E eu quero uma aproximação linear. Aí, quem sabe derivar, sabe linearizar. O mais interessante é que na linguagem modélica, você faz o modelo e ele já tem a versão linearizada para ti. Então você não precisa fazer esse processo de linearização, que consiste em calcular a derivada e depois avaliar a derivada no ponto de operação. Então, essas duas coisas são feitas automaticamente dentro da linguagem modélica, dentro do J modélica, e isso é algo que nos facilita enormemente a vida. Então, aqui nesse caso, fazendo o cálculo das derivadas aqui, nós chegamos a essa expressão, aí o H0 ele é a solução estacionária, que é o valor de equilíbrio de H correspondente a esse tanque que está sendo linearizado. Esse valor de equilíbrio, então, passa então, a ser determinado pela solução estacionária. E essa solução estacionária, então, se eu inserir aqui a solução estacionária, que é esse valor aqui, inserir aqui, eu chego ao que, para cada ponto de operação, definido por um determinado valor de f', nós temos o modelo linearizado. Certo? Então, e o ponto-chave é que nós passamos a trabalhar com variáveis desvios. Então, essencialmente é delta. É delta. Em função de transferência é a mesma coisa, é delta. Função de transferência, que nós vamos ver logo em seguida, que consiste na aplicação de transformada de Laplace a essa equação diferencial linearizada. Então, vamos trabalhar com variáveis desvios, com variáveis delta. Certo? Bom, mas normalmente nossos sistemas são multivariáveis. Aqui, então, nós temos um sistema com duas equações diferenciais. É um sistema de tanque que mistura corrente quente e corrente fria. Então, nós temos o balanço de massa e o balanço de energia. E nós vamos linearizar esse sistema. A linearização desse sistema, então, passa agora, não mais por o cálculo de uma derivada em si, mas por uma matriz jacobiana, que é um conjunto de derivadas. No link dos vídeos mais detalhados que eu vou passar para vocês, tem o detalhamento, toda essa discussão aqui relativa a isso. Mas um ponto-chave que é importante para nós é que nós temos que ter claramente definido quais são as variáveis de entrada do sistema, que pode ser dividida em duas partes. A variável manipulada, que é aquelas que nós vamos poder alterar o valor, e os distúrbios. Essas são as entradas do nosso sistema. As variáveis de estado são aquelas que nós temos as derivadas. O modelo que nós vamos usar bastante é a representação no espaço de estado.
Existe mais de uma possível combinação de variáveis de estado capazes de capturar o sistema. E as variáveis de saída normalmente estão atreladas a grandezas que nos interessam na saída e com grandezas que nós podemos medir. Então, as variáveis de saída vão ser função normalmente dos estados e das entradas, que é o que nós vamos obter agora, que vai sair naturalmente através da linearização de um sistema de equações. Nesse sistema aqui, nós escolhemos a variável de estado, o V e T, que são as duas variáveis que eu tenho a derivada, e são as variáveis que eu sou, para poder simular o sistema, eu sou obrigado a ter a condição inicial dessas variáveis. Então, o número de graus de liberdade que eu acabo tendo nesse sistema acaba sendo função muito disso, do número de variáveis de estado. Elas são chamadas de variáveis de estado porque se eu conhecer o valor delas num determinado instante, eu não preciso saber o passado, o caminho que o sistema fez. Elas descrevem o comportamento do sistema a partir dali. O histórico, o passado não me interessa. Então, por isso que elas representam o estado que o sistema se encontra. Por isso que é chamado de variáveis de estado. A expansão em série de Taylor está aqui. Ela é em cima de um ponto, que é o ponto onde nós linearizamos o sistema. E aí o cálculo das derivadas agora vão gerar matrizes jacobianas. Descartamos os termos de elevada ordem e ficamos, além de que nós vamos sempre linearizar o sistema, ou normalmente nós vamos linearizar o sistema, no ponto estacionário. Porque a gente quer saber o comportamento que o sistema vai ter frente a variações. Se nós pensarmos no controlador, ele faz uma variação. Eu sei onde eu quero chegar, que é o valor desejado. Sei onde estou. Qual é a variação que eu tenho que tomar? Qual é o delta que eu tenho que tomar na entrada para levar o sistema da onde eu estou para onde eu quero chegar? E por isso que a função de transferência, a condição inicial, ela é nula, porque nós queremos saber o efeito que a variação que eu for tomar no sistema vai fazer com que o sistema tenha. Então, por isso que, a considerar que o sistema está numa condição estacionária, eu só tenho o efeito e a contribuição das entradas na saída do sistema. Não estou dizendo com isso que não tem um efeito oriundo de onde o sistema estava, se ela estava fora do estacionário, no valor de saída. Mas, como o nosso objetivo é determinar qual ação que eu tenho que tomar para levar o sistema onde eu quero saber que efeito tem essa ação. Então, por isso que é bastante útil, embora no primeiro momento pareça ser meio restritivo o fato de eu linearizar em cima de um ponto estacionário, a vantagem é que ele vai capturar o efeito da grandeza que eu vou manipular. Então, por isso que é algo bastante simples e útil. E aí nós trabalhamos com variáveis de desvio, a gente vai substituir aqui, o sistema está escrito de forma genérica aqui, dx dt, f de xu, onde esse f de xu é a parte não linear. Esse dx dt aqui, nós vamos trocar ele por d delta x. Por quê? Porque aqui dentro vai ter o delta x, aqui vai ser o delta u, e aqui o delta x aqui dentro é equivalente, embora ele apareça como dx aqui, o d delta x é igual ao dx, porque como é em relação a um ponto estacionário fixo, a derivada em relação a esse ponto fixo é igual a zero. Então, eu posso substituir diretamente a derivada dos estados por derivada de ΔX. Certo? E aí o sistema fica bonitinho, porque daí a gente substitui o sistema não linear, que está representado aqui, por um sistema linearizado. E aí surgem as matrizes A, B, C e D. São as matrizes do espaço de estados. C e D vai aparecer logo em seguida, que é a relação entre os estados e a saída e as entradas em relação às saídas.
Então, é simplesmente calcular a matriz jacobiana, que é uma matriz de derivadas, e avaliar no estado estacionário. E o que interessa, então, com isso aqui está ilustrado a linearização, a representação do espaço de estado agora tem que incluir, eu tenho as saídas associadas aos estados e às variáveis manipuladas. Então, agora eu tenho que, digamos que a expressão que relaciona isso é a expressão essa aqui, ó. Um G de XU. Esse G de XU, por exemplo, se a saída fosse a vazão, e ela estaria relacionada à raiz quadrada do volume vezes K, eu teria que linearizar essa expressão, de forma equivalente ao que a gente já linearizou antes. E aí nós temos, então, um modelo que relaciona os estados com a saída que me interessa. Isso está representado por essas matrizes C e D. Então, a representação do espaço-estado é essa representação aqui, que vai ser muito usada no nosso curso. Por que vai ser uma representação muito usada no curso? A maioria dos métodos numéricos envolvendo sistemas de controle, eles recaem em matrizes, em álgebra de matrizes. E os melhores algoritmos normalmente estão vinculados com a versão matricial e no espaço de estado. Então, aí, nós usando essa forma, nós temos, então, uma versatilidade muito grande em termos de implementação. Uma outra ferramenta que nós usamos bastante são números complexos, e aí, para o cálculo no domínio da frequência e tudo mais. E, então, uma ferramenta para poder implementar os algoritmos de controle é uma ferramenta que faz uso de matrizes de números complexos. No caso de modelo de espaço-estado, são apenas matrizes. E quando eu trabalho com resposta no domínio da frequência, é matrizes de números complexos. Então, essas duas ferramentas são a base. Isso fez com que, no passado, o software MATLAB fosse um software bastante utilizado para desenvolver algoritmos de controle. A comunidade encontrou nos seus idos de 1970, 80, melhor dizendo, o software MATLAB, desenvolveu os algoritmos usando o software MATLAB. Na época, o MATLAB era um software com preço baixíssimo. E depois, com o tempo, ele foi encarecendo. E hoje você consegue fazer toda a parte essa de álgebra que está disponível no MATLAB usando a biblioteca do NumPy em Python. Então, praticamente, então, você tem um espaço para fazer todo esse desenvolvimento de algoritmos direto, porque você tem matrizes e operações matriciais e álgebra linear, que são as bases, você tem tudo vinculado ali. Certo? Bom, função de transferência é simplesmente aplicar a transformada de Laplace a essa equação linear. A função de transferência requer duas coisas. Que o sistema seja linear. Então, função de transferências é um conceito só para sistemas lineares. E outro conceito embutido é que a condição inicial seja nula. Certo? Existem generalizações de conceito de função de transferência para sistemas não lineares, que é o caso de séries de Voltaire e coisas do gênero. Mas sem uma consideração adicional, quando se fala em função de transferência, está implícito sistemas lineares. Certo? Então, eu só vou fechar minha porta ali. Então, função de transferência, quando se fala em função de transferência, está implícito sistemas lineares. E condição inicial nula. E é simplesmente a aplicação transformada de Laplace na equação linearizada. Aí a primeira das funções de transferência que a gente conhece é de primeira ordem, que é oriunda de uma equação diferencial de primeira ordem. Pegando o exemplo que nós acabamos de linearizar, se eu aplicar a transformada de Laplace nesse sistema,
Se você não se lembra de transformada de Laplace e quiser recordar a transformada de Laplace, eu tenho uma série de vídeos que eu gravei agora para o curso de graduação, vou deixá-las disponíveis também para vocês, caso vocês tenham interesse. Eu também vou deixar os vídeos relativos a esse assunto do curso de graduação para vocês também, caso vocês queiram recordar alguma coisa. Apliquei a transformada de Laplace, isolo, e aí eu tenho a relação entre a variável de saída e a variável de entrada. Então, a função transferência é o que captura esse comportamento entre a variação da entrada, delta, e a variação da saída. Ela também é conhecida como resposta ao impulso. Ela pode ser obtida através da implementação, que seria a resposta, se eu fizesse um impulso nessa entrada aqui, ΔFin, a transformada de Laplace do impulso é 1. Inclusive, quem conhece funções de Green são aquelas funções em que nós pegamos um sistema de equações diferenciais, ou um problema envolvendo equações diferenciais, que pode ser parcial ou não. Você resolve a entrada que você quer, você substitui pelo delta de Dirac, resolve essa equação, usando o delta de Dirac como entrada. E aí a solução para esse caso particular com delta de Dirac, que é a função impulso, aquilo ali é chamado de função de Green. A função de Green, então, depois para obter a resposta do sistema a qualquer perturbação, ela é conseguida através da convolução da função de Green, que é uma espécie de função de transferência, que captura o comportamento do sistema, com o sinal de entrada que você tem interesse. Então, a generalização de função de transferência passa pela função de Green, no caso de equações diferenciais parciais e coisas do gênero. Normalmente, quando a gente trabalha com funções de transferência, nós separamos a parte estática da parte dinâmica. A parte estática, normalmente, nós representamos pelo K, é o ganho estacionário, e o tal captura o comportamento dinâmico, o tempo que demora para chegar. E a ideia, então, aqui nós temos o quê? Nós temos a resposta, então a função de transferência, ela captura e transfere uma variação do sinal de entrada no sinal de saída. Então é delta, delta, delta. E para nós isso se encaixa muito bem, porque em controle, quando a gente está com retroalimentação, a retroalimentação vai fazer com que nós retornemos o valor onde nós estamos, o set point é onde nós queremos estar, e isso é a força motriz para onde nós devemos ir. Então, isso se encaixa muito bem, porque o delta vai ser o delta em relação a onde eu estou. E eu quero capturar isso, e quero capturar esse efeito, e isso é capturado na função de transferência. A perturbação comumente feita e utilizada para análise no domínio do tempo é chamada de resposta degrau. Normalmente, então, quando nós queremos estudar o comportamento dinâmico do sistema no domínio do tempo, nós analisamos o que a gente chama de resposta degrau. Em inglês, a gente chama isso de step response. Então, análise no domínio do tempo é análise a uma perturbação degrau. Certo? Então, a perturbação degrau, ela é uma mudança, é uma abstração, é uma mudança brusca no sinal de entrada. A transformada de Laplace de um degrau é 1 sobre S. Então, nós temos uma mudança brusca. O tamanho do degrau é o desvio. Então, se eu tenho uma válvula, por exemplo, que estava em 40%, ela passa 50% de abertura, o tamanho do degrau é 10. Essa mudança brusca é o degrau, é a mudança brusca. Quando esse degrau tem magnitude 1, ele é chamado de degrau unitário.
como o sistema é linear, normalmente no software você tem a função step. A função step é uma função que é degrau unitário. Por que ela não normalmente é degrau unitário? Porque se eu quero um tamanho de degrau de qualquer tamanho, basta eu pegar a saída e multiplicar pelo tamanho do degrau que eu quero. Por que eu posso fazer isso? Por causa da linearidade. Então, por isso que a função ela vem com um degrau unitário. Certo? Então é essa a ideia. Quando a gente trabalha com degrau unitário, a resposta de uma função de primeira ordem é essa aqui. O tal está associado a 63% da resposta, é simplesmente a saída inversa da saída que está expressa aqui. Simplesmente é calcular o valor correspondente a um tal, e a gente vai ver que ele chega a 63% da resposta. Também posso pegar uma reta tangente na origem e estender essa reta tangente na origem até o valor final. E aí, pelo conceito de derivada, a gente chega que quando ele atingir o valor final, esse valor vai corresponder a um tal. Então, aqui nós temos a resposta do sistema normalizado pelo tamanho do tal. Ou seja, 1 quer dizer 1 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal, 5 tal. Então, uma função de primeira ordem, ela demora em torno de 4 a 5 tals para chegar no estacionário. Então, o tempo necessário para chegar ao novo estacionário, ou seja, sair do ponto original e ir até o ponto final, é justamente o tal, o número de tals. Então, 4 tals levam o sistema a 98% do valor final. 5 tals é o que a gente considera que o sistema já atingiu o próximo estacionário. Professor? Diga. Ali no outro slide, o K era o ganho, né? O K é o ganho. Tá, beleza. O K é o ganho e ele está normalizando aqui a saída do sistema. Então, se a gente pegar... O K é o ganho estacionário, certo? Que está associado com a inclinação. Se eu pegar a interpretação do ganho estacionário, se eu pegar uma função estacionária, o K está associado à derivada dessa curva de ganhos estacionários do sistema. Tá claro? Sim, entendido. Tá? Qualquer coisa, interrompe. Então, o K está associado ao ganho estacionário, a gente consegue determinar o K, que é o ganho estacionário, a partir de... Se eu quisesse e tivesse um simulador puramente estacionário, eu conseguiria determinar o K. Porque o K ele está associado à derivada dessa curva estacionária, e é o que a gente vai ver aqui no slide. Então, o K ele é definido como a variação estacionária que se chega em ΔU, em ΔY, frente a uma variação estacionária de ΔU. E a gente consegue determinar isso facilmente usando o teorema do valor final, que está ilustrado aqui, que é fazer S tendendo a zero, multiplicando a função de transferência que eu quero saber o valor final, que é o G vezes o degrau. E aí, então, esse S cancela com esse S, e aí você vai ter esse ΔU, que é o tamanho do degrau, cancela com esse ΔU. Então, o valor final vai ser G de S igual a zero. Então, o ganho estacionário de uma função, basta eu substituir S por zero. E aí, então, nós temos a matriz de ganhos, no caso multivariável, ou o ganho estacionário, no caso monovariável. Então, e a interpretação disso é justamente a relação entre a variação estática da saída frente à variação estática da entrada. Malha de controle, normalmente nós representamos a malha de controle e abstraímos o sistema de controle a partir de caixinhas, né? E essas caixinhas têm entradas, têm saídas,
E o bacana da função de transferência é que você vai substituir essa abstração física, que nesse exemplo aqui está ilustrado, um sistema de tanques que tem a variável Tin, Fin como variáveis de entrada do sistema, mais a temperatura do fluido de aquecimento. Então, é um tanque em que está entrando um fluido frio, aquecendo e saindo fluido quente, e uma tubulação longa. E o objetivo, no caso específico, aqui é a temperatura de saída. A abstração desse sistema, na forma de bloquinhos simplificada, é o que está ilustrado na parte de cima. E a gente vê claramente aí que a gente tem uma série de entradas nesse sistema. Uma parte dessas entradas são distúrbios, outra parte são variáveis manipuladas. No caso, a única variável manipulada que a gente está considerando nesse sistema é essa aqui. O resto são distúrbios. Essa aqui poderia ser uma outra variável manipulada, mas nós estamos considerando que isso aqui também é um distúrbio, por exemplo. Depende, a diferença entre distúrbio e variável manipulada está relacionado à capacidade de manipular, de alterar o valor. Ou seja, se eu tenho disponível para mim esse grau de liberdade ou não, eu vou ter, então, essa variável manipulada disponível. Se não, ela não está disponível, então ela é um distúrbio. Mas distúrbios e variáveis manipuladas são entradas do sistema. Nós abstraímos ali o tanque e depois, na saída do tanque, tem uma variável T1 que alimenta um outro bloquinho, que é a tubulação, que tem outro distúrbio, que é a temperatura ambiente, e a temperatura T2 é a saída. Nós vamos substituir esses bloquinhos por funções de transferência. Então, nós capturamos essa abstração matemática simplificada ou sistêmica do sistema e nós preenchemos por funções de transferência. As funções de transferência vão trazer os bloquinhos que vão relacionar e vão estender isso aqui de forma matemática. Então, a gente cria as funções de transferência, então isso é importante. Agora, um conceito para nós que é extremamente importante nessa disciplina que é a resposta no domínio da frequência, que é a generalização do conceito de ganho estacionário. Certo? Detalhes passo a passo disso tem no nosso curso de graduação, os vídeos estão disponíveis para vocês. Mas o ponto-chave na resposta no domínio da frequência é: eu entro com sinal senoidal e a saída vai ser senoidal, com a mesma frequência do sinal de entrada, só que o sinal vai ser ampliado ou reduzido, então não tem uma razão de amplitude entre sinal de entrada e sinal de saída, e defasado, o sinal sai defasado, certo? Quando eu começo a perturbar um sistema com sinal senoidal, eu tenho uma parcela transiente inicial. Essa parcela transiente inicial não nos interessa. Nós estamos interessados na resposta do domínio da frequência, ao padrão periódico que se estabelece após essa resposta. Para obter a resposta no domínio da frequência, basta nós calcularmos e substituirmos S por J ômega. Então, nós fazemos o procedimento em 3 passos. Mais uma vez eu ressalto, quem quiser maiores detalhes, assista os vídeos da graduação, que estão todos eles disponíveis em breve para vocês. Então, aí a primeira coisa que eu faço, substituo S por J ômega, aí eu vou obter um número complexo, com uma parte real e uma parte imaginária. E para obter a razão de amplitude, eu vou representar esse número que está em coordenadas cartesianas, vou representá-lo em coordenadas polares. Ou seja, eu vou representá-la por um raio e por um ângulo. Aqui está ilustrado a sistemática para uma função de primeira ordem. E aí nós normalmente fazemos um gráfico que é o gráfico de Bode, ou seja, nós tiramos o logaritmo disso e geramos o gráfico de Bode, que é log. No gráfico de Bode tem 2 parcelas. A parte de cima, que é o logaritmo decimal da magnitude, que é a razão de amplitude, e a parte de baixo é a defasagem. Certo? Normalmente a gente constrói o diagrama de Bode usando assíntotas. Essas assíntotas, então, elas se encontram
quando o ômega é igual a 1 sobre tal. Mais uma vez, quem não sabe isso, assista os vídeos da graduação que estarão disponíveis para vocês. E aí nós obtemos o gráfico de Bode, que é a generalização do conceito de ganho para um estacionário para um ganho dinâmico. Nós vamos usar bastante resposta no domínio da frequência, parte da nossa análise vai ser no domínio da frequência, então é importante ter em mente isso. Funções de transferência de segunda ordem. Elas surgem a partir de sistemas de primeira ordem em série. Quando isso acontece, ela vai ser uma função de transferência com polos reais, porque funções de primeira ordem só tem polos reais. Por que função de transferência de primeira ordem só tem polos reais? Porque ela é oriunda de uma equação diferencial ordinária, cujos seus coeficientes são reais. Por que seus coeficientes são reais? Porque nós vivemos no mundo real. Ou seja, não faz sentido a gente trabalhar com uma viscosidade, com uma massa específica imaginária. Então, os coeficientes são reais. Então, esse é o ponto. E se eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, eu só vou ter polos reais. Para ter polos complexos, é necessário que o sistema surja naturalmente através de uma modelagem de funções de segunda ordem. Ou seja, através de uma equação diferencial de segunda ordem. Porque daí eu vou poder ter coeficientes reais com polos complexos. Porque daí os polos complexos vão surgir conjugados. Ou seja, eles vão surgir sempre aos pares. A parte real, mais ou menos a parte imaginária. E isso é a base, então, do surgimento de comportamentos oscilatórios. Então, eu passo a poder ter comportamentos oscilatórios quando eu trabalho com equações diferenciais de segunda ordem. E aí eu posso ter o surgimento de equações de polos complexos. Oscilação está associada a polos complexos. Certo? E por que sistema de segunda ordem eu posso ter? Porque sistemas de segunda ordem com coeficientes reais podem ter polos complexos, basta eu ter o discriminante negativo. Certo? Aqui nós temos um exemplo. Normalmente, em mecânica, tem bastante sistemas de segunda ordem, que é o peso mola, que se você fizer a modelagem do peso mola, porque força é massa vezes aceleração. A aceleração é derivada da segunda. Velocidade é derivada da primeira. Então, você vai fazer um balanço de forças, quantidade de movimento, forças, num sistema peso-mola, você vai ter inerentemente uma equação diferencial de segunda ordem. Para nós da engenharia química, o sistema que se adequa a esse tipo de análise é o manômetro em U. O manômetro em U, onde o H que está representando a variável de desvio em relação a esses níveis, em relação ao nível de partida. Então, você teria um nível de as duas pressões iguais no momento inicial e você submete o sistema a um ΔU. Ou seja, ΔP, melhor dizendo. Esse ΔP é uma diferença de pressão que aumenta a pressão do lado de cá e faz com que o nível em relação ao original cai aqui e aqui sobe. Certo? A equação diferencial que descreve esse sistema está descrito no livro do Bird, de fenômenos de transportes, é dada por essa expressão que está aqui. Ó. Se eu aplicar a transformada de Laplace nesse sistema, eu chego justamente a uma função de segunda ordem. Condição inicial nula, então essa aqui é a derivada segunda vira S ao quadrado. Derivada primeira vira S, sem derivada não vira nada, vira 1. Certo? E aí eu chego à representação genérica que normalmente a gente faz numa função de transferência de segunda ordem. O K, como antes, é o ganho estacionário e o comportamento dinâmico é capturado pelo tau e pelo zeta. E aí nós podemos ter diferentes tipos de comportamento. O sistema com zeta menor que 1, nós vamos ter polos complexos.
zeta menor que 1, nós vamos ter polos complexos, que nem está ilustrado aqui. E aí nós vamos ter o comportamento com comportamento oscilatório. A parte real do polo é o que modula a amplitude de oscilação, e a parte imaginária é o que entra dentro do seno. Certo? Esse é o sistema subamortecido, quando o zeta é entre 0 e 1. Quando o zeta é igual a 1, a gente vai ter polos repetidos. Então, a cara da inversa vai ser desse tipo aqui, e aí nós vemos claramente que nós temos um polo multiplicado por um polinômio inteiro. Isso converge, basta que o polo seja negativo, ou seja, no semiplano esquerdo, porque daí o decaimento da parte exponencial é maior que o crescimento do polinômio inteiro. E a situação com zeta maior que 1, que é o chamado sistema superamortecido, é justamente esse aqui em que eu tenho cada polo com a sua constante aqui multiplicando, e aí nós temos esse tipo de resposta. Se o zeta for negativo, nós temos polos no semiplano esquerdo que levam a padrões de divergência. E esses padrões de divergência, então, vão ser de acordo com, se eu tiver polos complexos, se eu tiver a parte imaginária, essa oscilação é oscilatória. Essa divergência é oscilatória. Ela vai aumentando de amplitude e vai divergindo. Se eu tiver só polos reais, ela vai divergir suavemente. Então, suavidade tem a ver com polos complexos e divergência e convergência tem a ver com a parte real. Detalhes na revisão de transformada de Laplace, que também tem disponível para vocês, caso vocês queiram. Então, função de transferência de segunda ordem, ela é caracterizada no comportamento dinâmico por dois parâmetros. O overshoot, o tempo de subida é esse arranque. Então, normalmente a gente define tempo de subida, o tempo compreendido entre a resposta a chegar a 10% e 90%. Isso é o tempo de subida. Nós também temos o overshoot, que é esse pico maior, esse é o chamado sobrelevação, que é a relação entre esse valor e o valor de referência aqui. Então, é esse tamanho aqui, que é o valor estacionário que chega ao sistema, é a divisão desse valor por esse valor aqui. Isso é o overshoot ou sobrelevação. Outro parâmetro que pode ser usado é a razão de decaimento, que é a relação entre esse pico aqui, chamado SO2, sobre SO1. Isso é a razão de decaimento. Esse é pouco utilizado. O que é muito utilizado é o overshoot. Normalmente, para uma malha de controle em malha fechada, nós não queremos um overshoot maior que 20%. Normalmente, a gente quer, para uma boa rejeição a distúrbios, da ordem de 20%, um bom compromisso entre rejeição de distúrbios e mudança de set point, característica servo e regulatória, seria em torno de um overshoot da ordem de 10%. E no caso de característica servo, que é seguir o set point, normalmente 5% de overshoot para menos é o que é recomendado. Bom, o comportamento subamortecido ele é inerente à retroalimentação. Quanto mais eu retroalimento o sistema, mais eu tendo a gerar resposta oscilatória. Isso fica claro pelo lugar das raízes, quando você analisa o lugar das raízes. Então, mesmo que eu tenha um sistema superamortecido, quando eu aplico retroalimentação, quando eu pego o sistema e uso o controlador, quanto mais intensa a retroalimentação, mais oscilatória a resposta. E o último parâmetro que descreve o comportamento do sistema, muito usado, é chamado tempo de assentamento, que é o tempo necessário para a resposta entrar dentro de uma faixa e dela não sair mais. É praticamente como o tempo necessário para o sistema
atingir o que a gente considera como sendo um novo estacionário. Então, normalmente, essa faixa é de mais ou menos 2% ou mais ou menos 5%. Então, a primeira vez que ele entra nessa faixa e dela não sai mais. Então, isso é chamado de tempo de assentamento. Em inglês é settling time. Certo? E lá na fronteira é chamado de tempo de aquietamento. É o tempo necessário para a resposta se aquietar. Resposta do domínio da frequência e tal. O próximo conceito importante para nós, que nós vamos na próxima semana generalizar esses conceitos para o caso multivariável, são os polos e zeros. Bom, os polos, se nós olharmos, os polos são associados às raízes do denominador. E os polos são chamados de polos porque eles concentram o comportamento dinâmico do sistema, por isso que eles são chamados de polos. Vem na teoria de resíduos, mas normalmente a gente usa, por exemplo, eu tenho um conjunto de indústrias petroquímicas, eu chamo isso de polo petroquímico, que é um conjunto de indústrias que trabalham naquele setor. Polo metal mecânico, então, um conjunto de indústrias que trabalham relativos àquele segmento. Então, o polo norte, polo sul, sempre tem a ideia de concentração de alguma coisa. Concentração de grupos de informação. No caso, o polo, a gente pode vê-lo como sendo a concentração do comportamento dinâmico do sistema. O polo, ele concentra o comportamento dinâmico do sistema. Aí nós temos polos reais, polos complexos, e o polo que é responsável pelo jeitão da inversa, da cara da inversa. Cada polo tem a sua base dinâmica associada. Certo? Então, se eu conheço os polos, eu conheço as bases dinâmicas do sistema. E aí nós vemos, se os polos forem reais, por exemplo, quanto mais afastado da origem, aqui é o plano complexo, parte imaginária, parte real. Polos reais, no caso, tem esse comportamento que está ilustrado aqui. Quanto mais afastado da origem for o polo, mais afastado da origem, mais rápido é o decaimento. À medida que eu vou me aproximando da origem, o decaimento vai sendo cada vez mais lento. Na origem, ele não decai e nem cresce. A partir da origem, quando começa a ser positivo, ele diverge. Então, a gente chama isso aqui de convergência ou estabilidade, no caso, no semiplano esquerdo. Tendo um polo na origem apenas, ele não diverge, então também dá para dizer que é convergência, ele converge para o valor 1. E valores no semiplano direito, ele começa a divergir. Quanto mais afastado no semiplano direito, mais rápido ele diverge. Então é isso aqui que é importante ter em mente. Observe que a parte real do polo complexo vai ter esse mesmo comportamento. A parte real do polo complexo vai ser responsável pela banda de oscilação. E a parte imaginária que vai fazer a oscilação. Então, quando nós temos polos complexos, nós temos aqui, ó. A parte real, ela é responsável pela banda de convergência e divergência. E a parte imaginária é responsável pela oscilação. Então, nós temos temos a mesma parte real, ou seja, a banda de convergência desse conjunto de polos que aparece na figura, ela é a mesma. Só que o que tem maior parte imaginária é o que tem mais oscilação. Então, vocês veem ali o vermelho, esse aqui, o verde, esse aqui e o azul. Certo? Então, esse é o papel desempenhado pela parte imaginária. Mas qual é o papel dos zeros? O que é os zeros? Os zeros são raízes do numerador. E os zeros têm um papel importante porque eles vão
capturar um comportamento bem interessante para nós, que eu vou apresentar para vocês logo em seguida, que é o conhecido como resposta inversa. Mas qual é o papel dos zeros? Os zeros, que são as raízes do numerador, ou seja, as raízes aqui de cima, eles não alteram a cara da resposta inversa, eles não alteram, eles vão alterar a ponderação dessas bases dinâmicas, ou seja, na hora de determinar alfa 0, alfa 1, alfa 2, φ e alfa 3, a influência do zero vai se manifestar. Então, eles só servem para alterar, capturar a ponderação das bases dinâmicas. Então, esse é o papel dos zeros. E como é que os zeros surgem? Os zeros surgem a partir de dinâmicas em paralelo. Esse é um conceito importante. Porque quando nós formos generalizar isso para o caso multivariável, nós vamos trabalhar com essas dinâmicas em paralelo, e dinâmicas em paralelo vão surgir de uma forma bem interessante no sistema multivariável. Então, nós temos aqui dois sistemas para ter um comportamento mais interessante. Um tem que ser positivo, o outro tem que ser negativo. Ou seja, tem que ter briga entre sistemas. E se eu fizer isso, a briga entre sistemas, eu vou ter possibilidade de ter zeros positivos, os zeros positivos que caracterizam a resposta inversa. Certo? Aqui, então, tem a função de transferência, gerada a partir da soma dessas duas funções de transferência, esse é elementar. Qualquer dúvida, veja os nossos vídeos de controle de graduação, lá eu faço passo a passo isso. E o mais importante vem agora. Dependendo de valores de K1 e K2, e tal 1 e tal 2, eu posso ter resultado dessa soma, que um é positivo, o outro é negativo, nós podemos ter diferentes comportamentos. Então, vamos analisar essas curvas aqui. A linha em preto que vocês veem aqui, ó, ela representa o resultado, que é a soma das duas respostas. A vermelha é a resposta do subsistema de cima, e a verde é a resposta do subsistema de baixo. Observe que o eixo o de baixo é negativo, então ele vai para baixo. E o de cima é positivo. E descontando do de cima o de baixo, tomando como base a linha 0, né? Então é importante ter a linha 0 aqui, ó. E descontando ponto a ponto esse valor, eu chego à linha preta. Então a preta é simplesmente a soma dessas duas curvas. Uma dúvida. Diga. Desculpa, eu acabei levantando a mão, acho que acabou não aparecendo. É o seguinte, anteriormente agora, antes de iniciar esse slide, você comentou que iria estar disponível alguns vídeos, né? Eles também estarão disponíveis no próprio Teams, né? Isso. Eu vou pegar o material da graduação, que eu tenho os links completos. Os vídeos estão disponíveis na graduação. Alguns desses vídeos já estão até disponíveis aqui, vou mostrar para vocês. Deixa eu ir aqui. Que eu estou meio atrasado, eu estou com eles gravados, eu estou meio atrasado na disponibilização. Mas se vocês olharem aqui, esse aqui é a pasta de vocês. Já tem alguns vídeos aqui, mas eu vou botar com os links. Eu não acessei o canal, mas vai ficar parecido com o da graduação. O da graduação é esse aqui, ó. E aí os vídeos estão todos eles aqui, ó. Eu tenho que fazer ainda para vocês. Eu já criei um canal, mas não cheguei a colocar aqui. E aí eu vou disponibilizar direitinho a sequência de vídeos e tudo mais. Então aqui são os vídeos, ó. E eu vou disponibilizar para vocês esses mesmos vídeos da graduação direitinho. E vou disponibilizar para vocês o que eu já era para ter feito, mas não fiz ainda, que é esse arquivo aqui, que é o planejamento de atividades semanais. Então, hoje a gente está, né, na atividade dessa semana, a gente está fazendo a gravação do material relativo à revisão de conceitos monovariáveis. Eu vou colocar direitinho para vocês, mas vocês vão ter uma tabelinha assim, ó.
Então, eu vou disponibilizar todo esse material para vocês e os vídeos associados e os links, que é o que está disponível na graduação. Legal, muito obrigado, professor. Tá, isso eu vou fazer agora amanhã e durante o feriado. Certo? E os vídeos, alguém escreveu perguntando os vídeos que a gente gravou na nossa disciplina, também vão estar todos disponíveis aqui, no nosso caso. Certo? Então, o objetivo aqui, então, é a gente rever esses conceitos, mas se você tiver qualquer dúvida maior, lá tem passo a passo, numa velocidade que eu deduzo as coisas numa velocidade mais devagar. E a vantagem, se você quiser, você assiste rápido, se quiser, ou pega um conceito pontual. E as apostilas também, só para aproveitar, já que eu abri o parênteses, as apostilas estão também aqui disponíveis. Então você pode procurar na apostila o assunto e também tem o link na apostila, que eu também vou disponibilizar para vocês do curso de graduação. Por exemplo, essa parte que a gente está vendo de funções de transferência de segunda ordem. A apostila está aqui e tal. O ponto-chave é que no curso de graduação eu vou numa velocidade bem lenta, no sentido de apresentar deduções e tudo mais. Ele era para ir adiante, vamos ver. Está demorando um pouco. Bom, e aqui, já vim aqui. Então, ó, isso tudo que a gente viu hoje, ó, tá aqui escrito. A vantagem é que na graduação eu vou escrevendo e vou comentando. Então, o vídeo. Então, você pode, eu quero revisar um assunto, você vê qual é a apostila que tem esse assunto, e aí vai para o vídeo associado. O nome do vídeo, aqui tem um link de um vídeo mais simplificado, mais rápido, e tem o nome do vídeo que foi gravado referente a essa apostila aqui. Vou pegar aqui o nome do vídeo. Quando eu começo a gravação, eu coloco o nome do vídeo. Apostila 2, vídeo 1. Depois eu faço um pouquinho melhor do que isso que eu fiz aqui. Então, também você pode ver o conteúdo. Essa aqui, ó, aula, apostila 2, vídeo 3. Então, essa parte de análise de função de transferência, ganho estacionário, está nesse vídeo 3 da apostila 2. Então, é o 2.3 da sequência de vídeos. Que é a resposta do domínio da frequência, tudo detalhado. A vantagem é que daí eu vou escrevendo devagarzinho ali, não tão devagar, mas é numa dinâmica mais lenta em termos de... Então esse conteúdo todo que nós estamos vendo está detalhado, certo? Então, qualquer dúvida maior, vocês consultem esse material. Bom, voltando aqui à nossa apresentação. Nós temos, então, vamos considerar nesse caso que o K1 é maior que K2. Então, o K1 vai sempre ganhar no estacionário. Então, a resposta vai para cima. E a única diferença que nós vamos considerar entre esses três casos que está ilustrado aqui é a constante de tempo, tal 1 e tal 2. A constante de tempo, se ela for da mesma ordem de grandeza, a gente vai ter uma resultante, que é um comportamento normal, que a gente chama de resposta comum. Por outro lado, se eu tiver uma resposta do tipo essa aí em preto aqui, que é a resposta com overshoot. O sistema 2, sistema 1, melhor dizendo, tal 1 é menor que tal 2. Então, ele é muito mais rápido que tal 2, então ele chega mais rápido no estacionário. Então, pelo fato de ele ser mais rápido e mais forte, ele leva o comportamento resultante a segui-lo.
E só quando começa a ter o efeito do comportamento contrário, que eu começo a ter um desconto e eu tenho o que a gente chama de overshoot, ou sobreelevação. Essa sobreelevação, ela difere da sobreelevação oscilatória oriunda de números complexos, que ela é suave, ela não tem oscilação. Mas é uma sobreelevação, ou seja, o valor vai além do valor final e converge. Mas o mais interessante para nós é o caso em que o time começa perdendo, então o mais fraco faz gol no início e o time vencedor faz gol no final. E faz mais gols no final. É a resposta inversa. Porque daí o sistema vai primeiro para um lado para depois ir para o outro. É a resposta inversa. Certo? E essa resposta inversa é o que limita o comportamento e o desempenho das malhas de controle. Esse tempo que o sistema vai no sentido contrário, ele limita o desempenho do sistema. É como se isso aqui fosse um tempo morto. É como se isso aqui fosse algo que não permitiria que eu atuasse rapidamente. Então, quanto maior for a resposta inversa, mais tempo o sistema demora para ir na direção que interessa. Então, a resposta inversa é algo crítico. Na próxima semana, nós vamos generalizar o conceito de resposta inversa para o sistema multivariável. E vamos ver que ele também, no sistema multivariável, que tem problemas importantes que precisam ser resolvidos. E limita o desempenho também. Então, isso tudo é assunto da nossa próxima semana. E observe que a localização do zero, ela é importante, porque aqui vamos pegar dois sistemas, sistema com dois polos. Então, nós temos um polo aqui, outro polo aqui, e um zero, ou seja, a função de transferência é esse padrão aqui, ó. Eu tenho dois polos e um zero. O zero está associado a esse beta. O zero é menos 1 sobre beta, ou seja, o valor que zera esse termo aqui. Menos 1 sobre beta. Então, esse zero, ele está... pode ter três regiões que nos interessam aonde ele pode estar localizado. O polo mais próximo da origem é uma das regiões que... é uma das fronteiras de transição. Então, o polo mais próximo da origem é um do divisor de águas. Outro divisor de águas é o eixo imaginário. E aí nós temos três situações possíveis. Ou o zero está localizado à esquerda do polo dominante, esse aqui é chamado polo dominante porque ele domina o comportamento dinâmico do sistema. Ele domina a resposta dinâmica, ele é o mais lento. Ele que atrasa o sistema, é ele que você vê o comportamento dinâmico do sistema. Quando a gente projeta um controlador, normalmente nós queremos compensar este polo, que ele é o mais lento. Nós queremos compensá-lo porque compensando esse comportamento mais lento, nós ficamos com um comportamento mais rápido do sistema, levando a um comportamento de malha fechada mais rápido que malha aberta. Então, esse é chamado de polo dominante, que é o mais próximo da origem. Se o polo estiver à esquerda dele ou em cima dele, eu vou ter resposta comum. Se ele estiver em cima dele, eu tive o cancelamento dessa bolinha com esse x, e aí ficou só uma resposta comum de primeira ordem. Então, é como se a partir dele houvesse um cancelamento do polo pelos zeros. Entre ele e o eixo imaginário, nós temos o overshoot. Então, essa região aqui, compreendida entre esse ponto e aqui, se o zero estiver aqui, nós vamos ter o overshoot. E o overshoot ele é mais intenso quanto mais próximo tiver do eixo imaginário. Ou seja, aumenta esse pico aqui.
mais próximo esse zero estiver do eixo imaginário. E nós vamos ter resposta inversa se ele estiver no semiplano direito. Quanto mais próximo da origem tiver, mais intensa a resposta inversa. Mais para baixo, mais tempo ele fica perdido na vida. Certo? Então, à medida que ele vai se afastando da origem, ele vai perdendo o grau de resposta inversa. Ou seja, ele vai ficando menos crítico. O zero positivo mais próximo da origem é mais crítico. Certo? Isso em detalhes a gente vê no curso de graduação, vocês podem assistir. E agora nós vamos ver um sistema que eu vou apresentar para vocês a modelagem dele em modélica na próxima semana. E vou mostrar para vocês a linearização desse sistema e tudo mais, direitinho em modélica e coisas do gênero. Só vou mostrar esses conceitos em termos de implementação. Ele é a reação de Van der Fuse. A reação de Van der Fuse se deve a Van der Fuse. Isso foi um estudo que ele fez em 1964, onde ele comparou reatores CSTRs com reatores PFRs. E o objetivo dessa reação é produzir o componente B, mas existem dois subprodutos, o C e o D. E dependendo das velocidades de reação K1, K2, K3, nós vamos ter o zero sendo positivo, negativo ou nulo. Então, esse é um sistema real, físico, que justamente apresenta overshoot, resposta comum e resposta inversa. Então, esse nós vamos trabalhar na parte computacional, mostrando isso para vocês. Nesse caso aqui, na versão multivariável, nós também temos o controle de temperatura e composição de saída. E como variáveis manipuladas, a taxa de diluição, que é vinculada à alimentação, que é aqui, ó, em vermelho é a variável manipulada, e em amarelo, em laranja, melhor dizendo, são as variáveis controladas, e os distúrbios seria a concentração de alimentação e a temperatura de alimentação. E esse comportamento do sistema é bem interessante. Ele tem um máximo. Normalmente, todo sistema que tem um máximo acende a luz vermelha para nós. Isso aqui são soluções estacionárias, certo? Então, nós temos soluções estacionárias de CB frente à taxa de diluição. Aqui é a taxa de diluição, aqui é o CB. Que é aquele componente intermediário. Esse componente intermediário aqui frente a diferentes taxas de diluições, ou seja, diferentes valores estacionários de FI sobre VR. Que é a vazão de alimentação sobre o volume do reator. Que é chamado de taxa de diluição. Aí nós vemos que a temperatura afeta o sistema deslocando essa curva. Aqui é 80 graus, 90 graus, 100 graus, 110 graus, 120 graus. Mas todas elas têm um máximo. Aí, à esquerda desse máximo, vou pegar uma curva dessas específica, 110 graus. À esquerda desse máximo, nós temos ganho positivo, porque o ganho é a solução, é a reta tangente a essa curva. E aí a inclinação à esquerda é uma inclinação positiva do pico. E à direita é uma inclinação negativa. E no pico é zero. Então nós temos 3 pontos de operação nesse sistema. À esquerda do pico, à direita do pico e no pico. No pico ganha zero. À esquerda o ganho é positivo, à direita o ganho é negativo. E a gente vai ver que à esquerda nós temos resposta inversa. Aqui nós temos resposta inversa, aqui nós temos overshoot e aqui nós temos ganho nulo. Esse tipo de sistema é que é crítico para um sistema não linear. Ou seja, um controlador vai ter problema com a inversão do sinal do ganho. Se não tiver inversão do sinal do ganho, mesmo que o sistema seja altamente não linear, o controlador linear ele ainda dá conta. Ele sofre quando há essa inversão de sinal do ganho. Aí eu sou obrigado a usar alguma estratégia não linear
ou a trocar a variável manipulada. Para obter a função de transferência de sistema, é só clicar a derivada, que está apresentada a determinação, e eu chego à função de transferência e os resultados. Outro exemplo que é bem interessante é o bioreator. O bioreator, que também, ele, no caso, tem também inversão do sinal do ganho. Só que a inversão do sinal do ganho no bioreator aqui é devido, que mais uma vez nós temos a solução estacionária, só que a solução estacionária aqui, ela... então, só para recordar aqui com o bioreator, X representa a concentração de bichinho, biomassa, μ é a taxa de reação, F é a taxa de diluição, e X, então, é a biomassa que eu já falei, e S é a quantidade de comida, é o substrato. E esse sistema, se nós olharmos essa curva aqui, ela é parecida com a curva essa aqui. Observe que, no caso de Van der Fuse, nós temos o que a gente chama de multiplicidade de entradas para a mesma saída. Digamos que eu quero uma concentração de 0,9. Digamos que eu esteja na linha de concentração de alimentação de 5,1. E eu posso ter a concentração 0,9 nesse ponto aqui. Vou pegar um, que é mais fácil de analisar. Posso ter a concentração de CB1 aqui, com esse valor de taxa de diluição, ou posso ter aqui, ó. Então, eu tenho dois valores de entrada para a mesma saída, que é 1. Isso é chamado de multiplicidade de entrada. Para a mesma saída, eu tenho duas entradas. Quando eu tenho um sistema com esse padrão, eu vou ter, claro, naturalmente, inversão do sinal do ganho, mas ele pode ser oriundo ou do zero trocar de sinal, ou do ganho estacionário trocar de sinal por si só. E o outro padrão, que é o de sistemas instáveis, é o que a gente chama que tem multiplicidade de saídas. Ou seja, nós temos aqui a concentração de substrato, para o valor de 0,25, nós temos esse ponto estacionário, de equilíbrio, ou estacionário, nós temos esse ponto de equilíbrio, e nós temos esse outro aqui, também, que seria a solução trivial. Nós temos 3 pontos. Esse ramo aqui, que está aqui, ele é um ramo instável. Então, esse ramo que está aqui, ele não vai ficar aqui, ele vai divergir. Ele vai migrar ou para um ponto estável, que é esse washout, ou migrar para esse ramo aqui, que é o de baixo. Então, esse ramo ele não fica. Esse aqui que é estável, ele fica. Esse ramo aqui de cima que é estável, ele fica, que é o washout. Mas aqui você vê que nós temos multiplicidade de saída, ou seja, para uma mesma entrada nós temos duas possíveis saídas. Isso tipicamente ocorre em sistemas instáveis em malha aberta, ou seja, com possibilidade de ter polos instáveis, que é o caso desse sistema aqui. Então, a reação de Economus, que é um exemplo de controlar uma equação de reação com equilíbrio A dando B, B dando A. Isso aqui é um caso de variação de sinal de ganho devido à reação reversível e devido ao K. Então, a grosso modo, resumindo, o ganho estacionário ele é obtido fazendo S igual a 0, e ele pode mudar de sinal de ganho, que é a inclinação daquela curva. Só para recordar aqui também, ó. Aqui eu tenho inclinação positiva e aqui eu tenho inclinação negativa. Tá? Então, isso faz com que o ganho trocar o sinal do ganho. A troca do sinal do ganho, que é a inclinação aquela, pode acontecer devido ao zero trocar de sinal, devido a um polo trocar de sinal, ou devido ao K asterisco trocar de sinal.
Quando o zero troca de sinal, o exemplo é Van der Fuse. Quando o K asterisco troca de sinal, o exemplo é essa reação reversível, que é o exemplo de Economos. E quando o polo troca de sinal, normalmente são reações ou bioreatores, que é o exemplo que é o último exemplo que nós abordamos. Certo? Isso é importante ter em mente porque isso traz uma série de características relevantes na tomada de decisão. O que nós vamos ver aqui, na semana que vem, além de olhar a implementação disso em modélica, nós vamos ver que na semana que vem nós vamos começar a generalizar isso e vamos ver que 4 tanques, que é um sistema multivariável, é o equivalente ao Van der Fuse monovariável. Claro que aqui tem sistemas mais chance de bioreatores, tal, mas a ideia toda ela é a mesma, certo? Sistema multivariável, a gente vai generalizar isso a partir da semana que vem. A diferença é que no multivariável nós trabalhamos com matrizes, mas o procedimento todo é equivalente e isso é fruto do nossa abordagem da semana que vem. Certo? Isso aqui são tópicos da semana que vem. Último assunto que eu gostaria de revisar com vocês é álgebra de blocos. A álgebra de blocos é importante porque permite com que nós analisemos a interligação de subsistemas. A álgebra de blocos ela entra quando nós trabalhamos com malhas de controle. Aí nós temos aqui uma malha cascata, uma malha retroalimentada com feedback. Né? Normalmente, quando a gente insere a função de transferência, nós saímos dessa versão esquemática e partimos para uma versão com função de transferência. E aí vamos lá rever os principais conceitos de álgebra de blocos. Quando eu tenho sistemas em série, nós temos a multiplicação. Então eu tenho ΔU dando ΔX dando ΔY. Sistemas em série multiplicam. Sistemas em paralelo, que é o que a gente fez na reação de Van der Fuse, melhor dizendo, que a gente fez quando a gente inseriu o conceito de como surgiram os zeros. Nós temos um sistema em paralelo. Então, nós temos o caminho por cima somado pelo caminho por baixo. Então, sistemas em paralelo somam. Quando eu tenho um sistema que eu tenho série paralelo, eu vou resolver isso de dentro para fora. Então, primeiro eu resolvo esse paralelo. Isso vai estar em série com esse aqui, e aqui vai estar em paralelo com 1. Quando eu tenho uma linha, pura e simplesmente colocada aqui, é como se eu tivesse uma função de transferência igual. Então, eu vou resolvendo de dentro para fora e chego ao equivalente. Um conceito extremamente importante para nós é malhas retroalimentadas. Isso é importante porque, quando eu trabalho com controle, a retroalimentação ela é fundamental e em sistemas com reciclo também vai acontecer uma retroalimentação que também vai alterar o comportamento do sistema. Então vamos lá. A retroalimentação é esse padrão aqui. Ele vai e volta, 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 vai e volta. A álgebra de blocos disso é seguindo o caminhãozinho do Joãozinho da meiazinha. Então, eu quero saber a saída. A saída é ΔG vezes o ΔV, que é a entrada. Mas o ΔV é o quê? É o ΔU mais ΔZ. Mas o ΔZ é o quê? ΔZ é o H vezes o ΔY. Substituo o ΔZ aqui, substituo o ΔV aqui, e eu chego a essa expressão. Essa expressão é originada simplesmente desse seguir. E álgebra, por que é chamado de álgebra de blocos? É que nem a mesma álgebra que a gente usa comumente. A vantagem da função de transferência, a vantagem de transformar de Laplace, que transforma tudo em álgebra. É álgebra que a gente consegue resolver. Então, a álgebra de blocos é a álgebra
que você vai seguir a resolução como se fosse seguir a resolução de uma álgebra tradicional. Agora nós temos, nesse caso, o ΔY aqui, o ΔY aqui, a gente passou esse ΔY para o outro lado, colocando em evidência, e chega à expressão. A função de transferência de ΔU para ΔY é dada por caminho direto, G. O 1 tem lugar cativo. Se o sinal aqui é positivo, troca de sinal. Caminho do laço. O laço a gente começa aqui, assim. Ó. Fazer a volta. Essa é a saída. Então, esse é o ponto de bifurcação. O meu laço começa aqui. Passa por H, passa por G. Esse é o laço. O caminho do laço é fundamental para a estabilidade. Quando troca de sinal, muda só o sinal ali da soma, da subtração, que daí, passando para o outro lado, vira soma. Então, se aqui é negativo, aqui vira positivo. Regrinha é essa. Caminho direto, 1 mais, 1 trocando de sinal. Né? Se é positivo, vira menos. Se é negativo, vira mais. O caminho do laço. Sistema multivariável. Isso aqui é SISO, que a gente viu até agora. O que muda para o MIMO? O MIMO, você tem que respeitar a ordem da multiplicação das matrizes. No MIMO, a gente tem matrizes. E as matrizes, na sua multiplicação, não são comutativas. Então, nós temos que respeitar essa ordem de multiplicação. Só isso. O que vai mudar é que agora nós vamos ter, em lugar de divisão, é matriz inversa. Só isso. E a multiplicação não é comutativa. Então, eu respeito a ordem das multiplicações e a divisão passa a ser matriz inversa. Mais uma vez, um exemplo aqui simples, tem duas malhas feedback, eu resolvo de dentro para fora. E mais uma vez, tem um conjunto de vídeos sobre álgebra de blocos. Caso vocês tenham alguma dificuldade, podem assistir relativos a isso no curso de graduação. Com isso aqui, eu revi com vocês praticamente 2 meses de curso de graduação em 1 hora e 22 minutos. Perguntas? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, fiquei até com... confesso que bastante dúvidas assim, quanto a todos esses equacionamentos, né? Então, eu acredito que a principal recomendação seja realmente para quem acabou não entendendo todos esses processos, né? Eu acho que vale muito revisar todos os itens, né? Porque realmente são diversos conceitos que eu particularmente não lembro muito bem todos estes, sabe? Então, eu acho que é bem interessante mesmo rever, né? Não ter